Oi, meu nome é Gabriela e como eu não pude estar presente na aula de hoje, eu filmei a minha fala sobre o texto do Derrida e eu vou começar falando sobre o início do segundo capítulo do texto, que se chama Políticas da Diferença. Esse segundo capítulo, chamado Políticas da Diferença, começa com a entrevistadora falando que o debate sobre o etnocentrismo pode ser colocado a partir da questão da diferença, né? Então, nesse texto, eles usam o termo diferença, digamos que assim, cunhado pelo Derrida, eu acredito, que é a diferença em francês com A e não com E, que seria o normal. Daí a nota da tradução traz uma explicação que no texto ele não foi traduzido para o português, eles sempre usam différence, como se fosse, eu não sei como se falaria em francês. Porque como é uma diferença apenas na escrita, né, o A e o E, não tem uma diferença sonora quando se pronuncia, eles acharam melhor não tentar traduzir para o português. Então, eu vou falar diferença em português, mas na verdade esse é um termo que só existe em francês. O Derrida, ele começou a usar esse termo em um artigo em 1965. E a entrevistadora, ela resume esse conceito como uma anarquia improvisadora, portadora de negatividade, mas também de uma alteridade que escaparia ao mesmo e ao idêntico. Então ela faz duas perguntas para o Derrida que vão ser o pontapé para esse capítulo, que são: como podemos pensar a diferença como um universal sem ceder nem ao comunitarismo, nem ao culto narcísico das pequenas diferenças? E a segunda é: como escapar à psicologia dos povos, rebatizada de etnopsicologia, com suas variantes, ou as teorias do arquétipo que recusam a própria ideia de uma universalidade possível do sujeito humano, para além de todas suas diferenças culturais, sociais, etc. Só fazendo um leve desvio para explicar melhor a primeira pergunta, o comunitarismo é uma ideologia política que afirma que o indivíduo não existe independentemente de suas afiliações culturais, éticas, religiosas ou sociais. Então, essa concepção implica que os indivíduos pertencem invariavelmente a comunidades distintas e homogêneas. Antes de responder especificamente as perguntas da entrevistadora, o Derrida faz algumas explicações sobre esse termo diferença com A que ele utiliza. A primeira coisa é que esse conceito de diferença permite pensar o processo da diferenciação para além de qualquer tipo de limites, sejam esses limites nacionais, culturais, linguísticos ou mesmo humanos. Sendo assim, existe diferença desde que haja um traço vivo, uma relação vida-morte, ausência-presença. Outro ponto que ele faz é que a diferença não é uma distinção, uma oposição, mas sim um movimento de espaçamento. É uma referência à alteridade, a uma heterogeneidade que não é primordialmente oposicional. Ou seja, a diferença não é uma oposição e muito menos uma oposição dialética. Ele define esse conceito como uma reafirmação do mesmo, uma economia do mesmo em sua relação com o outro, sem que seja necessário, para que ela existe, congelá-la ou fixá-la numa distinção ou num sistema de oposições duais. Agora, já entrando um pouco mais especificamente na pergunta da autora, que era sobre como pensar a diferença universal sem ceder ao comunitarismo, o Derrida, ele afirma que ele compartilha com a autora dessa preocupação perante a lógica comunitária, a compulsão identitária. Ele resiste a esse movimento que tende para um narcisismo das minorias que vem se desenvolvendo por toda a parte. Inclusive, ele afirma no movimento feminista. Mas ele reconhece que ele deve fazer a sua parte, menos que provisoriamente, onde consta uma discriminação, uma ameaça. Ele traz o exemplo das mulheres e dos homossexuais e que ele compreende a urgência vital do reflexo identitário. Então, ao mesmo tempo que ele aceita uma aliança momentânea, ele também aponta os seus limites, tornando-os explícitos. Sendo assim, conclui-se que ele apoia as causas dos grupos como das feministas, dos homossexuais, dos povos colonizados, até o momento em que ele desconfia que a lógica da reivindicação parece potencialmente perversa ou perigosa. Ele explica que a responsabilidade política diante das situações complexas, contraditórias e sobredeterminadas reside em buscar calcular o espaço, o tempo e o limite da aliança. Ele dá o exemplo do porquê ele se sente dividido entre democrático e republicano. Esses dois termos são tão opostos, ele fala, que chega a ser algo artificial e que essa polaridade é cada vez mais acentuada. Ele explica que, de acordo com a situação, de acordo com o contexto, os destinatários, ele se acentua mais ou republicano ou democrático, para um polo ou para o outro. Ele fala que as escolhas políticas sempre são ou isto ou aquilo, nunca isto e aquilo, ou ora isto, ora aquilo. Então, a entrevistadora questiona o Derrida
sobre a perspectiva dele na discussão da paridade. Ele responde que, provavelmente assim como ela, ele desconfia muito dessa lógica, dessa retórica que se chama de paridade, e uma das coisas com que ele se preocupa é a inscrição da diferença sexual na Constituição. A entrevistadora fala no risco da instauração das cotas, e o Derrida diz que sim, que esse seria um dos exemplos. Então ele traz uma situação hipotética. Ele diz que se alguém chega para ele e diz que existe apenas uma escolha binária e ele precisa votar sim ou não na paridade assim determinada. Ele diz que ele percebe que se ele vota contra, ele estaria contribuindo para uma situação catastrófica. Ele explica que a França é um país muito retardatório e que as mulheres ainda estão muito subrepresentadas na política. E que se ele precisasse votar pró ou contra, apesar das suas ressalvas pessoais, naquele momento ele votaria a favor da paridade. Porque se ele vota contra, ele estaria confirmando, apoiando um fato intolerável, que seria a subrepresentação das mulheres na política. No fim desse segmento, dessa parte do capítulo, a entrevistadora conclui, ela se pronuncia contra a paridade, porque ela acha que não se avança a luta das mulheres dessa forma, com cotas, e considera isso até mesmo humilhante.